Nem todas as pessoas na sua vida foram enviadas por Deus. E algumas pessoas que você está ajudando podem, na verdade, estar bloqueando suas bênçãos. Número 1. O impenitente. Não ajude alguém que se recusa a mudar. Se a pessoa não quer abandonar o pecado, o seu apoio não a ajuda. Ele a endurece. É como construir uma escada para alguém que não tem intenção alguma de subir. Essa pessoa não está procurando liberdade. Está procurando conforto dentro do poço. Provérbios 26:11 diz: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Isso não é dureza, é realidade. Deus quer que você reconheça padrões, e não apenas personalidades. Se essas pessoas já tiveram acesso à verdade, à graça e a oportunidades para crescer, mas ainda assim escolheram a rebeldia, talvez Deus não esteja pedindo que você continue intervindo. Talvez Ele esteja pedindo que você dê um passo para trás, porque às vezes a dor é a única coisa que consegue chamar a atenção de alguém. E o fato de você sempre resgatá-la pode estar impedindo que ela desperte. Não confunda ser a tábua de salvação de alguém com impedir que essa pessoa aprenda a lição. Número 2. O manipulador. Algumas pessoas não querem ajuda, elas querem controle. E se você não tomar cuidado, a crise delas se transforma na sua prisão. São aquelas que transformam sua bondade em obrigação. Fazem você se sentir culpado, manipulam sua percepção e fazem parecer que dizer não é uma atitude anticristã. Mas preste atenção, manipulação não é ministério. Jesus nunca permitiu que fosse controlado pelas emoções ou expectativas das pessoas. Na verdade, em Lucas 4, quando a multidão tentou impedi-lo de partir, ele seguiu seu caminho, porque sua missão não era determinada pela pressão, era determinada pelo propósito. Só porque alguém fala insistentemente sobre suas necessidades, não significa que você foi chamado para supri-las. Se ajudar alguém custa sua paz, seu propósito ou sua identidade, isso não é ajuda. É uma armadilha. Número 3. O causador de divisões. Deus não abençoa aquilo que divide o seu povo, e ajudar alguém que semeia divisão é contribuir para aquilo que o inimigo deseja. São os fofoqueiros, aqueles que vivem cercados de conflitos, os que sorriem na igreja, mas destroem outras pessoas pelas costas. Tito 3:10 diz: advirta uma pessoa que causa divisões uma vez e depois uma segunda vez. Depois disso, não tenha mais nada que ver com ela. Isso não é frieza, é uma orientação bíblica, porque quando você ajuda alguém que provoca conflitos, você não fica apenas no meio da situação. Você acaba fazendo parte da confusão. E, eventualmente, o conflito dessa pessoa passa a trazer consequências para você. Proteja sua paz. Proteja seu chamado. Deus não está pedindo que você conserte aquilo de que Ele está tentando separar você. Número 4. Aquele que te esgota. Algumas pessoas não querem crescer. Elas simplesmente querem receber. E o fato de você ajudá-las constantemente está deixando você espiritualmente esgotado. Você ora por elas, escuta seus problemas, carrega seus pesos, mas nada nunca muda. Por quê? Porque elas não estão procurando transformação. Estão procurando alguém de quem possam depender continuamente. Até Jesus estabelecia limites. Ele ministrava às multidões, mas também se retirava para ficar sozinho. Lucas 5:16 diz: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Se o Filho de Deus reservava momentos para se afastar, você também precisa deles. Não é egoísmo preservar suas forças. Existe também uma dimensão espiritual nisso, porque uma pessoa esgotada tem mais dificuldade para discernir com clareza, e o esgotamento pode se tornar uma poderosa armadilha. Ajudar deixa de ser algo saudável quando isso esgota você, e permite que a outra pessoa permaneça exatamente como está. Número 5. Aquele que coloca você no lugar de Deus. Se alguém começa a olhar para você, em vez de olhar para Deus, pare e reavalie a maneira como está ajudando. Você não é o salvador dessa pessoa. Isso começa de maneira sutil. Ela pede oração, conselhos e apoio. Mas com o passar do tempo, começa a depender mais de você do que de Deus. E a verdade é que toda vez que você corre para resolver tudo, pode acabar ocupando um lugar que pertence somente a Deus. Em Atos 14, quando as pessoas tentaram adorar Paulo e Barnabé como deuses, eles rasgaram suas roupas e disseram: também somos seres humanos como vocês. Eles entendiam o perigo de permitir que as pessoas os exaltassem, em vez de exaltarem aquele que os havia enviado. Você pode orientar, você pode orar, mas não pode ser a fonte de alguém. Esse lugar pertence a Deus. Se a pessoa continua recorrendo a você, em vez de recorrer a Deus, sua ajuda pode ter se transformado em um obstáculo. Número 6. O deliberadamente desobediente. Se alguém sabe o que Deus disse, e ainda assim, escolhe deliberadamente a rebeldia, não seja cúmplice disso. São pessoas que dizem: sim, eu sei o que a Bíblia diz, mas elas não precisam que alguém facilite tudo, precisam despertar. 2 Tessalonicenses 3,14 diz: se alguém não obedecer a nossa instrução, tomem nota dele e não se associem com ele,
para que se sinta envergonhado. Isso não significa simplesmente rejeição. Trata-se de permitir que a pessoa enfrente as consequências de suas escolhas. Se alguém está deliberadamente caminhando contra a palavra de Deus e você continua sustentando esse comportamento, você não está ajudando essa pessoa a caminhar em direção à liberdade. Está apenas tornando mais confortável o caminho que pode levá-la à destruição. Ame essa pessoa, sim, mas não caminhe junto com ela naquilo que a afasta de Deus. Número 7. Aquele que atrapalha a sua missão. Algumas pessoas não fazem parte do seu chamado. Elas são uma distração dele. Talvez não sejam tóxicas, talvez não sejam rebeldes, mas não estão caminhando na mesma direção. E se você não tomar cuidado, sua compaixão poderá mantê-lo em um lugar do qual Deus já mandou você sair. Em Gênesis 12, Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Mas Abrão levou Ló consigo. E foi depois que Ló se separou dele que Deus voltou a falar com Abrão sobre a extensão da terra que lhe daria. Às vezes, as pessoas erradas não são más. Elas simplesmente podem representar um peso adicional em determinada etapa da sua caminhada. Não confunda lealdade com obediência. Quando Deus diz vá, você não precisa da permissão de todos, precisa da direção dele. Algumas das pessoas que você está tentando manter por perto talvez estejam saindo da sua vida. A questão não é se elas têm valor ou se merecem ser salvas. A questão é, você está disposto a obedecer a Deus mesmo quando isso significa se afastar? Ajudar a pessoa errada pode parecer algo santo, mas desobedecer a Deus, mesmo com boas intenções, continua sendo desobediência. Leve isso em oração. Pergunte a Deus: quem eu tenho carregado que o Senhor nunca me pediu para carregar? E se esta mensagem tocou o seu coração, escreva: eu os deixo ir, nos comentários como seu primeiro ato de obediência. Você nunca sabe, o próximo avanço na sua vida pode estar do outro lado da renúncia.